Você já olhou para o estacionamento de um shopping e pensou: como é que esse povo consegue? Todo mundo de carro zero e eu aqui, mal conseguindo pagar a conta da internet. Pois é, parece que o mundo inteiro está desfilando em um carro novo, enquanto você está aí, equilibrando contas para não entrar no vermelho. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: como tanta gente consegue comprar um carro zero? E spoiler, não é porque estão nadando em dinheiro. A maioria está, na verdade, nadando em dívidas. Você provavelmente conhece o roteiro. O salário cai na conta e em menos de 24 horas já foi embora. Aluguel, mercado, gasolina, internet, luz. E ainda sobra aquela pressão invisível. Já está na hora de trocar de carro. Porque no Brasil, carro é um símbolo de status. Segundo uma pesquisa da CNC, 65% dos brasileiros acreditam que ter um carro zero é sinônimo de sucesso. Mais até do que ter uma casa própria ou viajar para fora. Julgamos as pessoas pelo que dirigem. Achamos que quem tem um Corsa 2015 é quebrado. E quem anda de BMW zero é bem-sucedido. E as montadoras sabem disso. Elas gastam bilhões em marketing para associar carro à sua identidade. Basta assistir a qualquer comercial. Eles não falam de economia de combustível ou do custo de manutenção. Eles vendem um estilo de vida. Vendemos a imagem de liberdade na estrada, de sucesso no estacionamento do shopping ou de aventura em qualquer terreno. Foram eles que nos convenceram de que merecemos luxo, de que precisamos nos recompensar pelo trabalho duro, de que a vida é curta demais para dirigir algo sem graça. O problema é que esse troféu tem como preço altíssimo. Eu não estou falando só da nota fiscal. Comprar um carro novo pode ser a armadilha financeira mais cara da sua vida. Hoje vou te mostrar como tanta gente sai da concessionária com um carro brilhante. Qual é o preço real dessa escolha? E 5 passos para você ter um carro sem enterrar seus sonhos. E eu te prometo que quando você entender essa conta completa, vai repensar tudo o que acredita sobre o que realmente vale a pena. Então vamos direto ao ponto. Como alguém consegue bancar um carro de R$ 125 mil, que é o preço médio de carros novos comprados? Bom, a resposta está em 4 caminhos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: transformar sonhos em dívidas. Primeiro caminho: financiamentos longos. Essa é de longe a rota mais popular entre os brasileiros. Em 2024, cerca de 46% dos veículos leves foram comprados por financiamento. E não é por acaso, bancos e montadoras criaram uma engenharia emocional para te fazer acreditar que você pode ter um carro agora, mesmo sem poder pagar. Você escolhe o carro, paga uma entrada, assina um contrato e o banco cobre o restante. Em troca, você devolve esse dinheiro aos poucos. Com juros, óbvio. É um empréstimo com destino certo. O banco te empresta o valor do carro agora e você paga de volta em parcelas. Só que no meio desse processo, muita gente se perde na matemática e acaba pagando muito mais do que imagina. Quando você financia um carro, o bem fica em nome do banco até o fim do contrato. Isso é o que chamam de alienação fiduciária. O carro é seu, mas se você parar de pagar, o banco pode tomar de volta. E é justamente essa garantia que faz o crédito ser fácil de aprovar. Mesmo pessoas com pouca renda conseguem financiar, mas o preço disso está nos juros. E é aí que o jogo começa. Hoje, em 2025, a taxa média de financiamento de veículos no Brasil gira em torno de 2,1% ao mês, o que dá mais ou menos 28% ao ano. À primeira vista, parece pouco, mas quando você estende isso por 60 ou 72 meses, o valor explode. O vendedor vai dizer que a taxa é baixa e a parcela cabe no bolso. Mas a matemática é implacável. Por exemplo, imagine que você queira comprar um carro de 100 mil, dando 30 mil de entrada e financiando o restante a 2,1% ao mês por 60 meses. As parcelas ficariam em torno de R$ 2.000. No fim, você terá pago cerca de R$ 153 mil. Ou seja, comprou um carro e meio no processo. E é aí que mora o perigo. A ilusão da acessibilidade. O financiamento é como um doce com veneno. No começo, o custo é bom, o carro é novo, o banco que financiou parece até seu parceiro. Mas com o tempo, o doce derrete e o veneno aparece. Juros acumulados, IPVA chegando, manutenção subindo e um salário que não cresce no mesmo ritmo. Para você ter uma ideia, um carro de 100 mil financiado pode te custar mais de R$ 240 mil ao longo de 6 anos. Sim, o preço de uma casa simples. Muita gente passa anos trabalhando só para pagar o carro. E quando finalmente quita, ele já está velho, desvalorizado e começando a dar problema. Aí o ciclo recomeça. Carro novo, dívida nova. No fim, o carro te leva para mais uma década de boletos.
Segundo caminho, consórcios. De acordo com a ABAC, em 2025, cerca de 15% dos carros novos no Brasil foram comprados por meio de consórcio. À primeira vista, ele parece ser bem melhor que o financiamento. Você olha e pensa, sem juros, parcelas pequenas, disciplina financeira, todo mundo é contemplado. Soa até como uma forma inteligente de conquistar seu carro sem se enrolar. Mas, na prática, o consórcio é muito mais complexo do que parece. O consórcio é basicamente um grupo de pessoas que decidem comprar juntos. Todos querem um carro, mas ninguém tem o valor total. Então, cada um paga uma parcela mensal. E esse dinheiro vai para um fundo comum, administrado por uma empresa. Todo mês, esse fundo é usado para liberar o valor de um carro novo para outros participantes, o que chamam de carta de crédito. Quem recebe a carta pode ir direto à concessionária e comprar o carro à vista. Os outros continuam pagando e esperando. É como uma fila, todo mundo caminha junto, mas apenas alguns recebem um carro por vez. E é aí que entra a principal pergunta. Como saber quando vai chegar a sua vez? Bom, existem duas formas de ser contemplado. A primeira é o sorteio, feito normalmente uma vez por mês. É pura sorte, você pode ser chamado no primeiro mês ou no último, depois de 6, 7 anos pagando. Não dá para prever. A segunda é o lance, que funciona como um leilão interno. Você oferece antecipar parte do valor para tentar furar a fila. Por exemplo, em um consórcio de 100 mil, se você fizer um lance de 20 mil e for maior entre os participantes, você pode ser contemplado antes. Mas é importante dizer que esse dinheiro não volta. Você só está adiantando parcelas futuras. Ou seja, você paga um pouquinho a menos em taxas por adiantar. Talvez R$ 1.000 a menos por aí. E se caso alguém der um lance de 21 mil, daí sinto muito, teu dinheiro fica preso por 30 dias antes de voltar para você. Alguns ainda fazem um lance embutido, onde o valor é descontado da própria carta. Nesse caso, você recebe menos crédito para comprar o carro. Tipo, 80 mil em vez de 100 mil. É como dar um desconto em si mesmo, só para tentar ser escolhido antes. Parece vantagem, mas quase nunca é. Agora, o argumento mais usado para vender um consórcio é aquele velho discurso. Não tem juros, só uma taxa administrativa. E é aí que está o truque. Essa taxa é o que mantém a empresa de consórcio viva. E na prática, funciona como juros com outro nome. Segundo dados da ABAC, a taxa média de administração em 2025 tinha em torno de 15% a 20% do valor total da carta, diluída nas parcelas. Então, um consórcio de 100 mil, por exemplo, com a taxa de 15%, você vai pagar 115 mil ao longo do plano. E isso sem incluir o fundo de reserva, que cobre calotes de outros participantes, e o seguro obrigatório, que costuma somar mais 3% a 5%. Ou seja, um consórcio que prometia 100 juros acaba custando 118 ou até 120 mil no total. E tem um detalhe mais importante. Você pode esperar anos até ser contemplado. Tem gente que só recebe a carta no mês 60 ou 70, ou seja, passa quase 6 anos pagando sem ter um carro nas mãos. Enquanto isso, quem fez um financiamento, por exemplo, já estava usando o carro. Pagou 153 mil no final? Sim, mas teve o benefício de usar o bem desde o primeiro dia. E se o preço do carro zero subir com o tempo, ele travou o valor no início. No consórcio, você continua pagando e torcendo para ser contemplado antes que o preço suba demais, porque o reajuste da carta nem sempre acompanha a valorização real. Por exemplo, se sua carta de crédito vale 100 mil hoje, depois de 6 anos, ela chegaria a cerca de 141 mil, porque a carta é reajustada pelo IPCA, que fica em torno de 6% ao ano. O problema é que a inflação do setor automotivo é bem maior do que o IPCA, segundo dados da Fenabrave. Carros novos sobem, em média, de 10% a 12% ao ano. Então, um carro de 100 mil hoje passaria a valer mais de 177 mil. Ou seja, a cada ano que passa, sua carta perde milhares de reais, mesmo que ela esteja aumentando de valor. E tem outro detalhe que pouca gente fala. Quando você finalmente é contemplado, ainda não sai comprando o que quiser. A administradora vai analisar seus documentos, verificar sua renda, exigir garantias e só depois liberar o crédito. E até que dar tudo, o bem fica alienado. Basicamente, ele é uma garantia do consórcio, exatamente como acontece no financiamento. Agora pense comigo, e se alguém do grupo parar de pagar? Isso acontece o tempo todo. A administradora usa o fundo de reserva para cobrir os atrasos, mas se muitos desistirem, o grupo inteiro sente o impacto. Menos sorteados, menos cartas liberadas e mais demora.
E quem quiser sair antes, normalmente só recebe o dinheiro no fim do grupo. E ainda com os descontos. É um sistema que depende da disciplina de todo mundo, não só da sua. E convenhamos, isso é bem arriscado. Então, por que tanta gente entra? Porque um consórcio vende uma sensação de controle. Você sente que está fazendo algo certo, poupando sendo disciplinado. Mas, na realidade, está emprestando dinheiro sem juros para outras pessoas do grupo, enquanto espera a sua vez chegar. Não é um investimento como muita gente pensa. É uma forma de parcelar algo que você ainda não tem, com um custo embutido e um tempo incerto. Mas, para ser justo, o consórcio não é sempre ruim. Ele pode ser útil para quem não tem pressa nenhuma, quer forçar disciplina ou pretende negociar um bom desconto à vista quando for contemplado. Aí sim pode valer a pena, desde que você entenda todos os custos e riscos antes de entrar. Mas, para a maioria das pessoas, o consórcio mistura o pior dos dois mundos. Você paga caro, espera muito e ainda fica sem garantia de quando vai receber. É como se fosse um financiamento em câmera lenta. Comprar um carro à vista é, sem dúvidas, o caminho mais inteligente, mas também o mais difícil. De acordo com dados da Fenabrave, em 2024, cerca de 39% dos veículos comprados foram à vista. Isso significa que, de 10 carros novos que você vê nas ruas, 6 ou 7 foram parcelados. E o motivo é simples. Menos de 20% dos brasileiros têm dinheiro guardado o suficiente para comprar um carro, sem depender de financiamento ou consórcio. A maioria vive com o orçamento apertado, gasta quase tudo o que ganha e não consegue acumular o valor necessário para uma compra desse porte. Quando alguém paga à vista, está comprando um carro sem juros, sem taxas administrativas e sem depender da aprovação de crédito. É o único cenário em que o preço que aparece na vitrine é o mesmo que sai do seu bolso, ou até menor, já que concessionárias costumam oferecer descontos de 5 a 10% para quem paga de uma vez só. E isso é mais do que apenas economia. É liberdade. Quem paga à vista dorme tranquilo. O carro é dele e não do banco. Não existe aquele medo de perder o veículo por atraso da parcela, nem a angústia de mais 3 anos para quitar. O problema é que, para a maioria das pessoas, juntar 100 mil ou 120 mil para comprar um carro é quase impossível. E não é nem por falta de esforço. Mesmo alguém que consiga guardar R$ 1.000 por mês, levaria 8 anos para juntar 100 mil reais. Isso sem considerar o aumento de preços, inflação ou emergências do caminho. E é justamente por isso que a maioria acaba caindo no financiamento ou no consórcio. Não por escolha, mas por falta de alternativa. Quarto caminho: trocas e entradas. Esse é o truque mais sutil das concessionárias. Dar o carro usado como entrada parece uma jogada esperta. Você reduz o valor financiado e facilita o pagamento. Mas, na verdade, está apenas trocando um bem que perde valor por outro que vai perder ainda mais. Segundo a tabela FIPE, carros se desvalorizam em média 15% ao ano. Ou seja, aquele carro de 50 mil reais que você entrega hoje, daqui a um ano valeria cerca de 42.500 reais. Ah, e antes que você pergunte, ué, mas você não acabou de falar que o valor do carro sobe com o tempo? Sim, isso confunde muita gente. Os carros realmente se desvalorizam, perdem valor de revenda com o tempo, mas o preço de compra deles continua subindo. É um jogo de dois lados. O carro que você compra hoje por 100 mil reais, daqui a 2 anos pode custar 120 mil reais na concessionária. Só que o seu, usado, vai valer 80 mil reais na tabela FIPE. O mesmo modelo ficou mais caro de comprar, só que mais barato para vender. Isso acontece porque o Brasil tem um dos mercados de automóveis mais distorcidos do mundo. Os preços de carros novos sobem todo ano por causa de impostos, inflação, câmbio e margens de montadoras, enquanto o carro usado desvaloriza naturalmente com o tempo. Então, quando alguém diz que o carro sobe de preço, está falando do preço de tabela. E quando diz que o carro se desvaloriza, está falando do valor de revenda. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que dar um carro usado como entrada parece vantajoso, mas é um péssimo negócio. Você entrega um carro que já perdeu valor e ainda entra num financiamento de outro carro que vai perder 15% do valor assim que você sair da concessionária. É como trocar um gelo derretido por outro novo. Além disso, as concessionárias raramente pagam o valor justo do carro usado. Você entrega por 50 mil, mas eles ficam achando um defeitinho aqui, outro ali e pegam por 40 mil. Esse jogo de margens é parte do lucro deles. E o mais curioso é que muita gente usa o carro antigo como desculpa para se endividar de novo. Ah, já estou trocando de carro mesmo, então coloco esse e financio o resto. E assim, o carro nunca é totalmente seu. Ele só muda de nome no contrato.
Parte 2. O preço de verdade de um carro zero. Segundo o levantamento da CNC, a geração Z brasileira gasta em média 20 a 30% da renda líquida só com um carro. Isso inclui prestação, combustível, seguro e manutenção. Só para você ter uma ideia, especialistas recomendam gastar até 35% da renda com moradia. Agora, imagine alguém gastar quase o mesmo percentual só para ter um carro. Desde 2019, o custo do carro financiado praticamente dobrou no Brasil. Em 2019, a parcela média girava em torno de R$ 1.300. Avance 5 anos e esse valor já está na casa dos R$ 2.300. E segundo o Banco Central, a carteira de crédito para veículos cresceu mais de 60% em apenas 10 anos. Você pode até pensar, mas eu preciso de um carro para trabalhar, levar meus filhos, viver a vida? E sim, a maioria realmente precisa de transporte. Mas somos condicionados a acreditar que precisar de transporte significa ter que assumir um passivo de 100 a 120 mil reais, cheio de opcionais que não mudam em nada na sua vida. Bancos de couro, central multimídia, teto solar. O problema não é o carro existir. O problema é que, no Brasil, normalizamos o suicídio financeiro e demos a isso um nome de vida adulta responsável. Imagine se alguém chegasse até você e dissesse: Ei, tenho uma ótima proposta para você. Você me dá 5 milhões ao longo da vida e, em troca, eu te ofereço um transporte que quebra de vez em quando, custa caro todo mês e perde valor a cada ano. Você aceitaria? É claro que não. Mas é exatamente isso que milhões de brasileiros fazem se perceber. Mesmo que você seja conservador e fique 10 anos com cada carro em vez de 5, ainda estaria olhando para um custo de oportunidade superior a 3 milhões. Se segurar o mesmo carro por 15 anos, ainda assim perderia mais de 2 milhões em riqueza potencial. De qualquer forma, não tem escapatória. Carros são destruidores de patrimônio em grande escala. Mas certo, agora que você sabe que um carro é um buraco negro financeiro que suga seu dinheiro, como você pode comprar um carro sem se lascar financeiramente? Bom, primeiro, defina um limite realista. O valor do carro não deve ultrapassar 50% do seu patrimônio líquido e nem comprometer mais de 15% da sua renda mensal. Segundo, monte uma reserva antes da compra. Junte pelo menos 30% de entrada, ou compre à vista se possível, e tenha uma reserva de emergência separada para não depender de empréstimos em caso de imprevistos. Terceiro, priorize o custo de manutenção, não só o preço. Calcule IPVA, seguro, combustível e revisões. Um carro mais barato de comprar pode ser mais caro de manter. Quarto, evite prazos longos. Se precisar financiar, não passe de 48 meses. Prazos maiores aumentam muito os juros e fazem você pagar o preço de 2 carros. E quinto, planeje antes de assinar. Simule, negocie, pesquise modelos e nunca compre por impulso. Carro bom é aquele que cabe no seu bolso e não rouba seu sono. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente carro. Um grande abraço e até a próxima.